rapaziada, vergonha, vergonha, vergonha. Mas não é só time sem vergonha. É Textor sem vergonha e é muita coisa mais. Alex Telles, Barbosa, o Montoro deram a cara a tapa pós-jogo, falaram ali na beira do campo e o Alex Telles mandou um recado muito claro e correto. O time não é feito só de jogadores. Não é só os caras do campo que tem culpa não. O principal culpado tá lá em cima, tá? Tá lá em cima falando em competitividade, falando em não sei o termo que ele usou, algo sobre mediocridade, não queremos mediocridade, né? Medíocre é o time atual do Botafogo, né? É o time que foi a campo ontem, com várias peças fora de posição, né? Como tem sido o ano inteiro, por culpa dele, do transfer ban dele, que impediu Medina, Edenilson, agora Júnior Santos que fechou depois, Cuiabano que não veio mais, Andrew que não veio mais, o cara da América Mineiro, atacante, que não veio mais, entre outros jogadores que não vieram por causa do transfer ban. E deixaram de reforçar o Botafogo hoje e encorpar o time para quem sabe ganhar esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil e se classificar para a Libertadores. Vai entrar menos dinheiro no cofre. Parabéns, Textor. 26 tá saindo, nossa, muito melhor que a encomenda. Parabéns mesmo, tá? Parabéns mesmo. Esse ano tá com cara de que vai ser bem pior do que 25. É rumo aos 45 pontos. 45 pontos é a meta para a gente se salvar de não ter um desastre total e não dizer mais uma vez parabéns, Textor, no final do ano. Vamos reagir aqui ao linha de passe, tá? Muita coisa boa aqui nessa análise, tá? Tem Alex Telles, Montoro e Barbosa falando na beira do campo. Não temos coletivo porque o técnico foi expulso. Então, vamos aqui reagir. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem o YouTube Shop, ajuda muito o canal, pagando nada mais pelos produtos que tem aqui e dá uma moral pra gente, tá? Vamos assistir o vídeo aí e depois a gente volta. Ah, desculpa, o pessoal que me chamou de arauto do apocalipse, dramático, corneteiro, eu avisei, tá? Eu avisei que uma hora ia dar merda e deu merda cedo demais, por sinal. Esse ano vai ser sofrível e o culpado tem nome, sobrenome e é gringo. Fã de Esportes, começando o nosso linha de passe com as vaias do torcedor do Botafogo, incrédulo com o que viu no Nilton Santos, hein? Botafogo está eliminado da Libertadores da América, tentava ir para a fase de grupos, tinha vantagem porque o empate fora de casa foi um bom negócio, ou parecia ter sido um bom negócio, mas em casa acaba perdendo para o Barcelona, que pelo segundo ano seguido elimina um brasileiro nessa fase da competição, né? Ano passado tirou o Corinthians, esse ano tira o Botafogo, vai para a fase de grupos, o Botafogo fica pelo caminho da Libertadores. Agora cai para a Sul-Americana, que vai estar forte, vai estar parruda, com equipes poderosas, fortíssima Sul-Americana, que você vai acompanhar aqui na ESPN, mas obviamente o Botafogo gostaria de ter ido, né, para a fase de grupos da Libertadores da América, teve o título no ano retrasado, ano passado parou nas oitavas de final, torcedor acostumado com a equipe participando dessa competição já, mas é um baque muito grande, não em termos de calendário, porque vai ter os jogos pela Sula, mas um baque financeiro, inclusive com o Botafogo, que a gente sabe, tem algumas dificuldades aí nas suas finanças nesse momento, mas acima de tudo, pro orgulho do torcedor do Botafogo, é um baque muito grande não seguir para a fase de grupos. A gente vai falar sobre esse jogo, essa eliminação do Botafogo, portanto, as duas equipes brasileiras que estavam na pré-Libertadores, né? O Bahia ficou pelo caminho, o Botafogo também, seguimos com 6 brasileiros na competição. Sorteio semana que vem, dia 19, você vai ver com a gente. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade e também com o Vitor Birner para falar desse jogo. E a gente vai passar também por Campeonato Brasileiro, teve empate do Mirassol com o Santos 2-2, o destaque empatou, o Santos empatou, teve 2 gols do Gabigol. O Ancelotti foi para ver o Neymar não estava lá, mas ele viu o Gabigol. Claro que o Gabigol para ir para a Copa, quase impossível. Mas teve isso, a gente vai falar sobre essa ausência do Neymar e também sobre a apresentação de Roger Machado aí como novo treinador do São Paulo. O que faltou para esse Botafogo na noite de hoje, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esporte. Faltou futebol, acima de tudo. Faltou converter as 2 chances que teve nos primeiros minutos de jogo, 2 chances claras. Ali daria um golpe decisivo. E a partir daí, acho que faltou a estratégia para superar um modelo de jogo que a gente está acostumadíssimo a ver em Libertadores. Não só em Libertadores, mas
nesse tipo de jogo de mata-mata aqui na América do Sul é muito comum. Você coloca 5 na última linha, 4 na frente, só um mais avançado. E acabou. Bloqueia os espaços, tenta sair no contra-ataque. Se conseguir uma vez, conseguiu. E fez 1-0 e o Botafogo foi ficando nervoso, foi somando erros, foi acumulando tropeços e escorregões. Um gramado que teoricamente deveria facilitar o Botafogo, acabou que não ajudou ele próprio. Tentou mudanças, fez substituições no segundo tempo, que não surtiram efeito, no máximo uma cabeçada do Arthur Cabral perigosa. E acho que faltou mais o coletivo e você entender como é que é jogar uma Libertadores, que normalmente tem esse tipo de desafio. O Barcelona de Guayaquil é um time de camisa, um time de tradição. Ano passado eliminou o Corinthians. Eu estava ano passado, acho que estava também, né? Na Neoquímica Arena, nesse jogo. O Corinthians precisava fazer 3 gols, fez 2. Peleou até o final, mas não conseguiu fazer o terceiro. E o Botafogo hoje perdeu, jogando em casa, para esse mesmo Barcelona, que é um Barcelona diferente, não mudou praticamente o time inteiro, mudou técnico. E ainda assim mostrou que tem tradição e força na Libertadores para arrancar a segunda classificação fora de casa. Tinha classificado contra o Argentinos Júnior e agora contra o Botafogo. Tirou um argentino e um brasileiro, né? Que eu me lembre que você vê, o futebol equatoriano é hoje a terceira força do continente em termos de clubes. Pelo menos a seleção também tem ido às últimas Copas e na última eliminatória foi muito bem também. Tomou o lugar do Uruguai. Tomou o lugar do Uruguai. Que você se lembra? Que eu me lembre, é a primeira vez, eu tenho que levantar isso com calma. Como são eliminados? É que o primeira vez, certeza. Vai sem nenhum dos Pode dois cravar. times da fase preliminar para a fase de grupos. Então a gente tem normalmente 7 times. Isso. Teve uma oportunidade que foram 8 times. Isso. Mas normalmente são 7 times na fase de grupos. Dessa vez serão 6. Isso pensando macro, pensando em Brasil, na Libertadores. Pode significar que lá na frente falte alguém para fazer uma final. Porque uma das vantagens que a gente tem é entrar em superioridade numérica. Exatamente. Para chegar a tantas finais como a gente chegou. O Botafogo mesmo foi campeão 24% da fase preliminar. Mas é isso. Faltou bola. Faltou bola para o Botafogo. Rafael Marques, estamos com você direto do Newton Santos. Estava acompanhando a live pré-jogo aí, você com a Gláucia, com o Arthur também. E falando sobre o elenco do Botafogo, né? E das possibilidades e de uma escalação que ela não se concretizou no final das contas que vocês conversavam. Você falou que do ponto de vista quantitativo não dava para olhar para o elenco do Botafogo e entender que tinha problemas. Mas no sentido qualitativo, você via algumas deficiências, algumas carências. Elas foram expostas hoje, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, sim, William. Um abraço a você, aos companheiros, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Linha de Passe. Resultados como o de hoje costumam escancarar, evidenciar percepções primárias, né? A gente fica debatendo muito conceitualmente o Botafogo em função das mudanças bruscas, né, em relação ao time mágico de 24, perdeu muita gente, restam poucos jogadores, Vitinho, Barbosa, Alex Telles, sendo que Alex Telles não vive efetivamente a sua fase melhor, Vitinho também é muito irregular, acho que só o Barbosa mantém mais ou menos o que ele já fazia naquela época. Então o Botafogo em processo constante de reformulação. E resultados como o de hoje escancaram essas mazelas e fazem com que as rotas sejam recalculadas. O Botafogo pensou, planejou uma temporada de 26 jogando a Conmebol Libertadores. Vai jogar a Conmebol Sul-Americana. Isso tem um impacto institucional, tem um aspecto técnico e também tem uma relevância do ponto de vista do planejamento financeiro. É uma nova temporada para o Botafogo a partir dessa eliminação. Dando sequência, interrompendo uma sequência, na verdade, de 14 partidas de invencibilidade jogando em seu estádio pela Conmebol Libertadores. E aí, quando o Eugênio fala sobre questão de faltar futebol, eu acrescentaria 2 situações que eu acho que servem para apimentar o debate aqui no Linha de Passe. A primeira delas sobre as escolhas do técnico Martin Anselmi. Não só as escolhas de saída, a maneira como ele desenha um Botafogo muito, digamos, imitando aquele Botafogo do jogo de ida em Guayaquil, sendo que a necessidade fazia ocasião e demandava talvez uma ousadia logo nas escolhas de peças. Eu não falo nem sobre o esquema tático, eu não verso sobre esse 3-4-3, eu verso sobre as escolhas. E o segundo aspecto, esse muito mais preocupante, que é a questão da iniciativa, da personalidade. Jogadores que têm mais qualidade do que a média, que não conseguem fazer com que o seu talento surta efeito prático para o time
do Botafogo. E acabam pagando um pato perante o torcedor. Eu me refiro especificamente ao Matheus Martins e hoje, em especial, ao Montoro. Acaba que o Danilo é o único que mais ou menos consegue corresponder àquilo que dele se espera, mas cansou, não está 100% fisicamente. Últimos 15, 20 minutos dele foram bem abaixo da crítica. Eu acho que há muitos temas a serem debatidos sobre o Botafogo, mas certamente esse resultado escancara bastante coisa, William. Foram duas partidas, né, Birner, assim, onde o Montoro realmente ficou devendo. Estou falando de uma, você pode colocar vários jogadores aí, né, que tinham uma expectativa em cima do Montoro, ele fica devendo nesses 2 jogos. Vários outros jogadores, acho que é isso mais ou menos que o Rafa falou, dá para salvar um pouco o Danilo, embora a questão física pesou aí nesse final de jogo, mas, né, ele se esforçou demais, o Danilo, assim, se multiplicou em campo vários momentos, talvez o Alex Telles e tudo, mas tirando isso, realmente o Botafogo nos 2 jogos não ficou devendo muito. Vários jogadores especificamente, ali até individualmente, devendo muito, né, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Rafa, Calçado, Jean, os fãs do esporte. Eu esperava mais do Botafogo. Lembrando que o Barcelona, ele desclassificou o Argentino Júnior na fase anterior, também ganhando fora de casa, depois de perder em casa. E o Argentino Júnior teve 70% de posse de bola no jogo passado. Nesse jogo, o Botafogo teve 81% de posse de bola, quer dizer, uma posse de bola agressiva. Mas como disse o Eugênio, o que você faz com a bola? Né? Uma chance clara em cada tempo para essa posse de bola e para a diferença de qualidade individual é pouco. Quando você fala do Montoro, um jogador ainda muito jovem, e eu acho que não é o jogador tecnicamente a referência, mas não é o jogador que numa partida decisiva, do outro caráter, parece pronto para o jogo. E o Botafogo tem um problema que faz parte... Pronto do ponto de vista psicológico. Psicológico, não é questão técnica. Também é jovem, né? Barreira também é jovem. Um tem 18 ou 19 anos de idade, se eu não me engano. Montoro 18, Barreira, se eu não me engano, 19. Que são jogadores importantes para o Botafogo. A ideia do treinador, eu já falei sobre isso outra vez, é uma ideia inteligente olhando o elenco. Essa posse de bola, circula a bola, como ele trabalha, como ele quer que o time trabalhe a bola. Porém, é uma ideia complexa que... No futebol brasileiro, onde você tem pouquíssimo tempo para treinar, e o Calçado sempre brinca que a gente quer falar de futebol a sério, mas o time joga 4 vezes em 10 dias, é difícil você implementar. E por isso o Botafogo, desde o começo do ano, ele vem tendo alguns momentos bem elogiáveis e vários momentos como esse, do jogo de hoje. Infelizmente, você não tem como controlar para o botafoguense, para o treinador, para os seus jogadores, em qual momento a equipe vai crescer. A tendência é que diante de um time, outra vez como chamou a atenção o Eugênio, que se fecha ali atrás, com a linha de 5, que tranca o jogo, que vai ter 19% de posse de bola, que não faz questão de ter a bola, que acha um gol. Essa para mim é a grande questão. Rapidamente, esse gol acontece depois do Botafogo ter um bom início. Faltou ao Botafogo ideias, aliás, ideias não, execução boa das ideias, porque as ideias lá estão. Faltou ao Botafogo experiência, faltou ao Botafogo um pouco mais de qualidade nas 2 finalizações que teve claras para fazer o gol. E agora vai ter que lidar com a Copa Sul-Americana. É um bom torneio, mas quando eu penso na gestão do Botafogo, enquanto às vezes o Botafogo troca de técnico, eu já vejo, mais uma vez, na loucura do futebol brasileiro, um treinador ameaçado, se não agora, mas que limite talvez pode ter com derrotas no Campeonato Brasileiro depois de tudo que o Botafogo tem feito com seus técnicos nos últimos tempos. Porque é uma eliminação pesada. Falando em treinadores, Jean, tudo bem, o que o Botafogo tem feito com os treinadores, mas os 2 inícios de ano do Botafogo, ano passado e esse, não tem a ver com o Botafogo demitir treinadores, e sim os treinadores saírem do Botafogo, né? Arthur Jorge foi uma opção dele, o Botafogo teve aquele começo de ano, com o Textor dando as declarações que deu, demorou para escolher um treinador. Foi mal na Libertadores, caiu nas oitavas. Nessa foi pior ainda, mas também perdendo um treinador, o Ancelotinho, né? E chegando o Anselmi, e assim, nessa loucura do calendário, tendo que dar um jeito pro Botafogo conseguir chegar à fase de grupos e não conseguiu. Até que ponto essa troca, que não era o que o Botafogo necessariamente queria, mas que aconteceu, impactou no que a gente viu hoje? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite. Eu acho assim, eu não consigo, nesse caso específico, olhar para a troca de treinador e apontar na troca de treinador. Claro que é melhor você ter um técnico há um ano, 2, exatamente. Porque assim, em tese, em geral,
é assim, mas é o que a gente falava, assim, né? Acho que depois do jogo de ida, depois do 1-1, pelas condições que o Botafogo tem hoje, que, ok, não são as mesmas condições do Botafogo que foi campeão da Libertadores, mas era um time que tinha todas as condições, né? Depois de ter empatado com o Barcelona, a gente até disse, esse empate com o Barcelona ainda mantém um risco maior de eliminação do que a derrota para o Potosí na primeira fase, né? A diferença dos dois. Porque a diferença não era tão grande quanto a diferença para o Potosí, mas ainda assim era um Botafogo muito mais forte. Eu acho que os companheiros já falaram sobre tudo que o Botafogo não fez, mas eu acho que é preciso somar a isso o fato de que também deu tudo errado. Essa é a verdade. Porque muitas vezes, ok, o Botafogo não criou o que poderia ter criado, não fez o que poderia ter feito, mas aí eu me refiro àquilo que o Botafogo fez e acabou desperdiçando. Então, bem ou mal, foram mais de 20 finalizações no alvo, mais de 80% de posse de bola, 2 ou 3 grandes defesas do goleiro adversário. Como disse o Eugênio, se sai um gol no começo, e nada disso aconteceu. Mas o mais impressionante, ou o mais inusitado, foi realmente o gol do Barcelona, que acho até que nasce de uma falha ali da defesa do Botafogo, né? A liberdade é dada para todos. Já na lateral. Dos 4 jogadores do Barcelona que participam do gol, acho que em 3 deles você tem falha da defesa do Botafogo na marcação ali. Então o time foi permissivo, sim, mas deu tudo errado também, né? Tem razão. E eu acho que assim, é aquelas coisas, né? Nessa história aí, você vai jogar 10 vezes, você vai ser eliminado 1, 2 no máximo. Aconteceu hoje e é uma eliminação muito pesada para o Botafogo, porque eu até acho que a Sul-Americana, claro que a gente está falando de uma Sul-Americana muito mais legal, porque assim, vamos lá, São Paulo, Vasco, Atlético, Santos. Botafogo agora, Grêmio. São Paulo. Grêmio. 3 tricampeões da Libertadores River brasileiros. Plate, Racing, é impressionante. É uma Sul-Americana que tem tudo para ser mais divertida, maior, tá? Mas para um campeão recente de Libertadores, o peso não é o que seria para o Bahia. Eu acho que assim, então, se o Bahia jogasse, né? Não é o campeão da Libertadores. Não é mais o mesmo time. O time não, mas eu digo o clube, acho que assim, né, Eugênio? Quando você ganhou a Libertadores há pouco tempo, ganhar uma Sul-Americana tem o seu peso? Tem o seu peso, mas convenhamos. Pro torcedor, né? Não é... Não, mas assim, do torcedor, o torcedor, aquele que acompanha mais de perto, o dia a dia, sabe o que está acontecendo nos bastidores, ele deve estar vacinado que o Botafogo está se desmanchando. A realidade Mas você imagina pro torcedor, é frustrante. Por mais que ele esteja vacinado, tá entendendo que tá... desmanchou, né? Mas é frustrante. Não, ainda não completamente. O processo de estar se desmanchando já foi. Eu ainda acho que tem um time razoável. O time campeão já se desmanchou, Não, sim, mas se desmanchou. Então, mas... É uma coisa assim, o time que histórico não existe mais. Sim. E essa prisão, se ela existe no sentimento do torcedor, eu acho que ela é maléfica, porque o torcedor consciente sabe que é um processo de reconstrução. O problema é que o Botafogo se desmanchou, o Botafogo passou um tempo no limbo e agora o Botafogo parece querer se reconstruir. Então são 15 meses que separam o título do cenário atual. É tempo demais. Eu queria... Você teve Renato Paiva, você teve David Ancelotti. Então, assim, o processo do Botafogo não foi evolutivo. Ele foi condicionado, porque o calendário não para, os jogos continuam, os times continuam em campo, jogando e tal, mas processo de estou perdendo jogadores, estou repondo, estou reconstruindo um time, teoricamente começou agora, com um atraso de pelo menos aí uns 11, 12 meses. Você citou, Rafa, outros técnicos que passaram pelo Botafogo. Você está aí no calor do Nilton Santos. O Textor andou falando que estava na hora do time começar a ganhar, que esse técnico precisava entender que é importante saber lidar com as peças que tem. Botafogo Way? Botafogo Way. Você acha que esse resultado periga o cargo do Martim Anselmi? Acho, e assim, não é informação, não é uma questão de apuração, e também nem posso dizer que é feeling, vamos lá, é por dedução finita. Por muito menos, em outros momentos, o Textor tomou decisões mais abruptas, decisões mais incisivas. Acho que o Renato Paiva talvez seja o caso mais clássico desse Botafogo enquanto modelo de SAF.
E não dá nem para dizer que o Martim Anselmi não colocou o Botafogo para frente. Eu até falava na participação inicial sobre as escolhas que ele faz de escalação e de alterações. Quando ele tira o Matheus Pontes com 32 mais ou menos do primeiro tempo e coloca o Correia, ele teoricamente destrói o modelo inicial pensado do 3-4-3 clássico dele, adota um 4-4-2, tenta ganhar consistência no meio campo e não dá certo. Correia entra muito mal, mas era uma troca que tornava o Botafogo teoricamente mais agressivo, posicionalmente mais próximo do gol adversário. Teoricamente. Aí você fala sobre decisões técnicas em campo, jogadores que performaram mal, mas acho que o técnico faz a parte dele. Num dado momento do segundo tempo, o Montolo virou volante. Então assim, se o Botafogo Way, que o técnico tanto fala, é jogar pra frente, o Anselmi conseguiu, me parece, mostrar que ele teve essa intenção. Só que o Textor já provou por A mais B que não é uma pessoa previsível. E tampouco um cara que você possa estabelecer relação direta entre o que o cenário do trabalho indica e a ação subsequente que ele toma. Em outras palavras, ele é louco, ele é capaz de tudo. Então eu acho que a partir de uma eliminação como essa, sendo que o Botafogo tinha a Libertadores como um componente, um aditivo, um elemento chave do seu planejamento financeiro e técnico para 2026, eu não acho que seja completamente absurdo imaginar a possibilidade do Textor querer dar uma nova chacoalhada extrema, se é que os amigos entendem. Aí, Calça, então temos mais um treinador na Berlinda, hein? Boa Chacoalha, noite pra você. Calçade. Pronto. Boa Chacoalha? noite. Sacode? Tá na corda bamba? Cara, eu vejo o Textor aí transferindo a responsabilidade dele, como se faz aqui no Brasil, ele pega rapidinho a manha, né? Aquilo que é a responsabilidade dele, ele manda pra alguém. E é o treinador, porque se o treinador, o próximo, não sei quando vai vir, né? Se é agora, depois, daqui um ano, daqui a pouco o Anselmi engrena, tô falando, os próximos já vão ver que este Botafogo do Textor tem uma história de eliminar os caras. Só que o compromisso do Textor com a torcida era outro. Eu até entendo o Botafogo campeão da Libertadores com super investimento e aí um pouco de calmaria nesse sentido nos anos seguintes. Só que não teve calmaria. O que teve foi uma coisa assim, vende jogador, faz negócio com o Nottingham Forest, uma coisa esquisitíssima. E porque também o de lá também tem um pouco desses, né? O Marinax. Sim, exato. Ele é chamado até de Eurico Marinax, né? Que é uma bela interpretação. As decisões não tinham motivações esportivas, né, Calçade? Não tinha, exatamente. Toda a decisão no Botafogo, depois do título de Libertadores, toda a decisão tinha motivação financeira e não Só que esportiva. a desclassificação é esportiva, né? Claro. E é muito fácil. Assim, claro que o Anselmi é responsável, porque ele vai para uma ideia que é aquela ideia que ele carrega com ele em todas as equipes. Eu acho que esse é eu acho bacana o treinador quando ele tem convicções e acredita nas suas ideias. Por quê? Porque, cara, você tem várias formas de vencer. Não existe a forma. O treinador que inventou agora a fórmula mágica. Você tem o seu talento, o elenco, suas ideias, mas nem sempre um bate com o outro. E aí, hoje, o que ele faz? Ele vem fazendo. Hoje ele tem um trio, né, de zagueiros. Aí ele tem Vitinho, Nilton, Danilo e Alex Telles. Na frente tinha o Barreira, Martins e o Montoro. Cara, para você jogar num 3-4-3, tudo bem, os teus lados do campo precisam ser muito fortes, né? Por dentro você tem que ter associação, mas não deixar só nos pés dos volantes. Então, que o Danilo defina tudo e recrie o jogo. Não, ele precisa de muita colaboração ali. E eu não vejo isso aí, nem com esses jogadores o Botafogo brilhando nesse sentido. Eu acho até que o lado do campo funcionou. O por dentro é que não encaixou. Né? Até depois ele coloca o Correia com 34 minutos. Por quê? Porque o time começa bem, eu diria bem, pressionando, veloz, e aí toma o gol e dá uma desabada. Quando ele vai aos 34, coloca um jogador mais à frente, até porque a equipe no primeiro tempo cruzou 10 bolas pro gol. E no segundo cruzou 28, foram 38 cruzamentos. Aí quando começa a bater o desespero... Só que é um jogo que não chega na linha de fundo. E entra o Cabral também, o Arthur Cabral, ele pede o cruzamento. O erro, o que o Botafogo
O gol que o Botafogo toma é um gol de uma falha do sistema defensivo, que é volantes, zagueiros, porque deixa a entrada da área livre. E não só a entrada, do goleiro. Né? Deixa cruzar, deixa a entrada do goleiro. Deixa o jogador que domina na área livre. O que acontece? Só que o Barcelona não permitiu isso ao Botafogo. O Botafogo chegava, ele tinha muito bem preenchida a área do Barcelona, preenchida a entrada da área por Botafogo e chute travado. Então, assim, o sistema defensivo não encontrou em momento nenhum o espaço que o jogador do Barcelona encontrou para chutar. E a linha de fundo, cara, aí o time, todos os cruzamentos, você vê que é do bico aqui da grande área. Entendeu? Quando você não chega na linha de fundo, você vai ver, é daqui, é do outro lado. Quando a tua linha de fundo, que é aquele passe para trás, não funciona, aí você chama os 3 zagueiros do Barcelona de Guayaquil para consagração. Cara, vai dar trabalho o Botafogo, mas a culpa é dividida, tá? No texto, ele não tá fora desse contexto. Não tá, mas ele que manda, né? Ele pode transferir a culpa para quem ele quiser. Aliás, o Botafogo tá num processo de demissão em massa. A torcida já não tem mais a relação que tinha com ele, né? A gente tem que dizer isso também, já que nós estamos pontuando aqui responsabilidades, e acho que o Calçade é muito assertivo quando insere, e tem que inserir mesmo o comandante de todo o processo nessa análise mais macro. O torcedor do Botafogo hoje não tem mais o encantamento. Só para refrescar aqui a memória dos amigos, quando o Botafogo ganha a Libertadores e o Brasileiro em 24, começa a temporada de 25, o Arthur Jorge demorou a se posicionar, e aí ele sai, o Botafogo demora demais para poder trazer o novo técnico, e aí o Botafogo vai perdendo as oportunidades que são naturalmente expostas no início do calendário, perde uma Recopa, perde uma Supercopa do Brasil, perde um estadual, e o torcedor continua achando que o texto está certo, em demorar a trazer o treinador, em demorar a estabelecer parâmetros para a sequência do trabalho, em demorar a formatar o seu elenco. A partir do momento em que, ao mesmo tempo, os resultados deixam de aparecer, e aí o torcedor começa a enxergar o que está por trás do então mito John Textor, esse mesmo torcedor hoje já consegue olhar para ele e ter um entendimento de que ele faz do Botafogo um espaço comercial. O Botafogo nunca foi, dentro da holding do Textor, o Clube Fim. Nós sabemos disso. O Clube Fim sempre foi o Crystal Palace ou, no máximo, o Lyon. Nunca foi o Botafogo. E só que quando os títulos aparecem, o torcedor compra a narrativa de que o projeto é vantajoso. Eu nem vou discutir isso, porque 24 é um ano histórico e o Clube Grande vive de conquistas. E ele capitalizou, né, Rafa? O reflexo prático disso posterior. Capitalizou. Pra ele, né, Jean? Então, assim, pra ele o negócio foi ótimo. Foi tão bom que ele se deu ao luxo. Quer dizer, isso não é um luxo, né? Isso é um lixo. Mas ele se deu o direito de fazer o que fez lá com a Eagle e ter lá as complicações com todos os acionistas. Mas hoje ele não tem mais do lado dele o torcedor do Botafogo. Hoje não, já há alguns meses. Tem muito botafoguense que acha que o clube só vai recuperar um pouco mais de capacidade plena esportiva o dia que ele, Textor, não mais estiver aqui. Só que, convenhamos, racionalmente falando, esse dia está muito distante. E só para o pessoal entender, quem não... O Textor, ao final das partidas daquela fase do Botafogo, bom momento, ele ia para dentro de campo e ficava batendo bola com a criançada. A gente ficava ali no estádio... Pegava a bandeira. Pegava a bandeira e chegou no meio da torcida. Jogo fora de casa, com a arquibancada. Mas assim, após esses jogos que ele vencia... Não, mas ele ficava brincando, chutando. Eu digo, você veja, era um momento de estrela. Só que futebol, a realidade é dura. Ainda mais quando as coisas acontecem desse jeito. E desde quando ele perde pro Racing a Recopa. Em que o Botafogo não estava dando a mínima pós-Libertadores, não deu uma mínima para janeiro, não deu uma mínima para fevereiro, pagou o preço. Não deu nem aí para março. E quem está no futebol brasileiro aqui todo dia está falando assim, esse cara provavelmente estava economizando. Não. O Biner bota o seguinte, ele ignorou a realidade. Você pode economizar e botar... troféu no meio do campo, Você pode economizar e botar alguém para dirigir o time. Agora, o que ele fazia, ele não estava nem aí. Não está nem aí, é diferente de economizar. O ano falou, inclusive, ele fazia a referência ao ano anterior. E estava tudo bem. Quando a gente até entendia que naquela conjuntura tivesse acontecido o que aconteceu e mesmo certo, aí, Vini, veio o problema. Os títulos que ele conseguiu. Agora... Assim, eu sempre digo, o torcedor brasileiro, ele não é um torcedor generoso. Ele não costuma ser um torcedor incondicional.
Mas, assim, o Textor fez muito esforço e eu compreendo completamente a torcida do Botafogo hoje ter a desconfiança que tem em relação a ele. Era muito difícil perder o crédito que ele conseguiu. Porque o que ele conseguiu, se a gente considerar o momento do Botafogo pré-Textor e o que ele consegue em 2024, você fala, cara, o crédito desse cara não vai acabar nunca, ele vai ser um deus, um rei aqui pra sempre. O que primeiro acabou. Então, mas é porque ele fez... Mas acabou o crédito financeiro e acabou o crédito com a torcida compreensivelmente. Eu acho que, assim, muitas vezes as torcidas exageram, eu acho, né? Na relação com os seus ídolos, sejam eles dirigentes, técnicos ou jogadores. Tudo é resultado imediato. Se não vier, né? Mesmo que o cara tenha ganhado tudo que ganhou, vem aquela porrada, enfim. A gente tem muitos exemplos recentes até nessa linha no futebol brasileiro. Mas o Textor pediu. Esse pediu mais do que qualquer um, porque os rolos, vamos falar no popular, assim, os rolos dele claramente têm feito mal ao Botafogo. Lógico. E o torcedor percebe isso cada vez mais. O torcedor entende isso, uma parte dele, pelo menos, até como uma certa traição. Porque pro torcedor, a cabeça do torcedor, pra que ele foi enterrar tanto dinheiro no Lyon? Pra quê? Molenbeek, etc. Pra que ele foi gastar dinheiro lá e quebrar lá? Que aí quebra o Botafogo junto. Se o Botafogo estava virando o carro-chefe dessa conversa. Mas é que pro negócio... E aí, porque o torcedor... muitas vezes ele cai na ilusão que o próprio Textor passou ao fazer tudo que a gente falou aqui. Eu sou apaixonado pelo Botafogo, é minha vida, eu amo. E na verdade... tudo bem ele curtir, né, Eugênio? Eu acho que assim, claro que é legal o cara curtir... Ainda bem que ele curte. Se aproveitar desse momento no sentido de ter uma satisfação também, porque o futebol... Foi onde ele recebeu o maior carinho em troca. Mas pelos resultados, pelo que ele acabou trazendo. Ainda que ele tenha... Porque eu acho que o carinho acaba quando o torcedor vê. Pô, ele se explode todo lá no Lyon e sobra foi o Botafogo. O Botafogo, na verdade, no plano dele, no projeto dele, o projeto dele sempre foi compreensível. Alcançar a Espanha para fazer ali um mercado de compra e venda de jogadores. E o Botafogo seria usado para esquentar jogador, voltar... Só que quebrou. E no que quebra lá, quebra aqui. O Botafogo estava quebrado antes dele chegar. Sim. Você não pode contar a história do... O Botafogo hoje está melhor do que estava quando ele chegou. Muito melhor. Claro. O Botafogo... Apesar de ter caído muito. Você não pode contar a história do maior título do Botafogo e da maior temporada do Botafogo sem fazer elogios ao John Textor. É óbvio quando você faz uma SAF, vários modelos de SAF, todas as SAFs são feitas para ter lucro, a não ser alguma SAF de torcedor apaixonado que usa isso para ter o futebol do clube como um negócio que gere para ele emoções positivas. Então... é para isso mesmo. A única coisa é que o Textor, em algum momento, passou a impressão para todo mundo que, sim, ele queria ganhar dinheiro, mas ele também queria ganhar campeonatos. E todos os erros que ele cometeu, desde a demora para acertar com o treinador, até com algumas escolhas de mercado. Vou dar um exemplo. Você perde o Luiz Henrique. O Luiz Henrique nunca teria jogado no Botafogo se não fosse o dinheiro do Textor. Você traz o Arthur. Exatamente, essas trocas. Mas é muita diferença, assim. Com todo respeito, com todo respeito ao jogador. Mas a questão é essa. Mas, por exemplo, o Botafogo recentemente contratou o Edenilson. Sim. Com todo respeito ao Edenilson, mas, cara... Não faz sentido. Não faz sentido. Mas no de hoje talvez faça. Gente, eu só acho que... O projeto de scout do Botafogo, ele não se encaixa. Exatamente. Não. Fala, Jean. Não, o problema pra mim são as motivações de todas as negociações. Porque eu acho que assim, você tem que vender, até porque a gente sempre falou isso, né? Ninguém vai chegar aqui, um empresário desse que não tem previamente nenhuma relação com o clube, ele não chega a fazer isso por amor ao clube, pela história, porque ele quer ver esse clube. Não, ele chega com um objetivo de um negócio. E acho que tudo bem. E a gente até sabia que, em alguma medida, negócios seriam feitos e tudo mais. O que me parece grave em tudo isso, e assim, eu não acho, contratar o Arthur é terrível, não é terrível, não acho que seja uma contratação terrível. Claro que inferior àquele que estava jogando e que foi, em certa medida, uma surpresa até o que o Luiz Henrique acabou
oferecendo. Não estamos falando do Arthur Cabral, né? Estamos falando do Arthur Riborda, né? Exato. Mas o próprio Arthur Cabral não é uma... Você fala, nossa, isso aqui aposta horrível e tal. Não tem nada disso. O problema, para mim, são as motivações das contratações. Quer dizer, os rolos, a necessidade de fazer negócio com o Botafogo para resolver a vida de outros clubes, eu acho que é o que incomoda. Então, como vocês disseram, o Botafogo hoje é um Botafogo mais forte do que era pré-Textor. A entrada dele no Botafogo terá, de qualquer maneira, sempre terá sido positiva, não só pelos títulos que trouxe, mas porque houve uma evolução. Agora, acho que o que incomoda tá bom, você vai ter que negociar jogadores como o Flamengo negociou Vinícius Júnior, como o Palmeiras negociou Estevão e Hendrick, etc e tal. E claro que o Luiz Henrique não é categoria de base e tal, mas tudo bem, isso tudo é compreensível. O problema é que todos os negócios que foram feitos desde então são negócios para não resolver a vida do Botafogo, para resolver a vida de terceiros. Ele perdeu a mão. E ele não... Obviamente, assim, eu acho, a gente já falei isso aqui várias vezes, um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a falta de comunicação, é não comunicar bem o que está acontecendo. E é claro que em março de 2025, quando o Botafogo simplesmente está nem aí para a temporada, e anteriormente ele tinha perdido a Recopa e o Racing veio assim tão focado e o Botafogo totalmente não estava nem aí. Ali pesou, ali marcou um pouco e ali ficou claro que ele teve um erro de avaliação e interpretação do que é o futebol. E o Botafogo tinha que ter começado o ano pós-Libertadores muito bem. E eu não estou falando muito bem, é contratando jogadores de 50 milhões de dólares. É atenção para o futebol. É foco, atenção. E saiu um pouco a atenção do Botafogo. E quem está dentro de campo percebe isso. A estrutura do Botafogo percebe, o torcedor percebe e a gente está vendo. Então, ele largou mão ali. Só que as coisas de março de 2025 até o final do ano, elas degringolaram, saíram do controle dele. Tanto que o Botafogo foi para pré-Libertadores. Não, mas eu digo, saíram do controle dos negócios. Sim. Lyon, Botafogo, Crystal Palace, a coisa, o caldo ali ficou, entornou. Hoje é muito pior do que março do ano passado, porque ele perdeu realmente o controle. Então, eu queria saber que reconstrução é essa? Não, mas... Hoje não dá para saber onde vai parar isso. Fala, Rafa. Exatamente. Então, mas o ponto para mim da discussão é exatamente esse. O Botafogo de 24 se desconstruiu. Perfeito, ok. Jogadores saíram, eu estou com o Jean em relação a essa finalidade das negociações. Eu acho que tem um outro elemento que nós não podemos deixar de considerar, que é uma coisa própria do mercado. Jogador de prateleira joga onde quer. E a partir do momento que internamente alguns jogadores perceberam que ativos importantes do time campeão não ficariam, e aí dando nome aos jogadores, né? Thiago Almada e Luiz Henrique, os outros que eram subprotagonistas, porque o Botafogo não tinha antagonistas naquele time de 24, começaram a perceber também que era momento deles buscarem esse reposicionamento. Só para refrescar mais uma vez a memória do fã de esporte, dos colegas da mesa, o Igor Jesus foi um que achava que teria continuidade do Botafogo, ele aposta no Mundial de Clubes e depois vai embora. Por quê? Porque o mercado está passando, o cavalo está passando encilhado na frente dele e ele tem que montar. Mas o principal ponto é o seguinte: você perde um time campeão histórico, o emblema mais elevado do centenário Botafogo de Futebol Regatas. Você perde esse time ao longo dos primeiros meses, começa a perder os primeiros meses de 24, de 25. Nós estamos nos primeiros meses de 26. Então, praticamente passou um ano em que o Botafogo não teve nada. Não houve um processo de reestruturação. É isso. A sensação que a gente tem é que o processo começa agora com o Martim Anselmi. Mas é apenas uma sensação. Porque nós não temos nenhum modelo estabelecido. O Botafogo não comunica para o torcedor, não comunica para a opinião pública o que ele espera do futebol. Porque a pessoa que tem essa responsabilidade está cada dia mais cuidando dos seus negócios, da sua vida, da sua pele e muito menos do clube. Então, se o Botafogo tem uma desconstrução no início de 25 e tem uma reconstrução aparente querendo começar em 26, como chamaremos esse ano de intervalo? Limbo?
Não sei, confesso que eu não sei. Na saída do gramado, o Montoro, o Alex Telles e o Barbosa falaram. Vamos resgatar aí e ouvir os atletas do Botafogo. Bom, Montoro, uma eliminação difícil, mas queria que você fizesse um saldo dessas suas últimas participações nesses 2 jogos e também sobre as vaias da torcida quando você saiu do campo. No tengo nada que decir, se entiende el enojo de los hinchas. Lo intentamos hasta el final, se notó. La pelota no quería entrar. Cuando no estás en el día que entra la pelota, la verdad que no tengo mucho más para decir. Mañana ya a pensar en trabajar. La verdad que estamos muy tristes. No tenemos nada que esconder, vamos a estar muy tristes. Va a ser un día feo, así que nada, a pensar en lo que sigue. Vamos a seguir así tratando de mejorar. Bom, Alex, uma eliminação difícil, bem antes do que vocês esperavam, acredito eu. Queria que você desse, como um dos líderes desse time, capitão da equipe, o impacto dessa eliminação, agora ainda mais jogando em casa no maior público do ano. O impacto é muito grande. Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara, é a gente que vem jogar, é a gente que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu boto a mão, já falei uma vez, vou falar de novo, coloco a mão no fogo para esse grupo, a gente não merecia isso. O futebol não aceita desaforo e o nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas como eu falei, o futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa. E dia triste, não era o objetivo do clube nem o nosso, mas eu falo, esse grupo merece mais, porque a gente trabalha dia a dia e deu para ver hoje, todo mundo correu até o fim, futebol infelizmente é isso. E nos resta voltar a trabalhar porque temos jogos importantes já na semana, a gente não pode baixar a guarda nunca. Bom, Barbosa, um 2026 que começa difícil para o Botafogo, transfer ban, saídas, chegadas, você mesmo com uma novela na renovação de contrato, agora o torcedor recebe mais essa notícia de uma eliminação numa fase da Libertadores que acredito que vocês não estavam contando com isso. Como tá esse 2026, como falar pro torcedor que ainda tem a melhorar, que o time consegue tirar alguma coisa depois de tanto tempo, de tudo que aconteceu em tão pouco tempo ainda esse ano? É difícil falar agora as coisas que eu estou pensando, porque acho que não falar quando acabamos de ficar eliminados, acho que são muitas emoções juntas, que provavelmente se eu falo alguma coisa amanhã vou me arrepentir, não sei como se fala em português. Então, agora prefiro pensar um pouco e seguir. La realidad es que acá a poquito hay otro partido muy importante contra Flamengo. Acá en casa es un clásico y no puedo decir mucho más. Valeu, boa noite. Então, ali no Alex Telles tem recado, né? Opa, Eugênio, ali tem recadinho, né? 3 recadinhos. Vamos lá, o aqui, grupo não aceita desaforo, né? Nós não... O grupo merece mais. Não, e o principal o futebol não é feito só de jogadores. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Essa é... Ele resumiu claro e possível. aquilo que nós todos estávamos conversando até agora aqui. Bom que vem Mas do você acha que o campo. recado é pro Textor? E descobrimos uma culpada, viu? E tem mais alguém? A bola, segundo o motor, a culpa é da bola. A bola não quis entrar. Aí é a desculpa de sempre, né? Aí é aquela muleta, aquela antiga muleta, né? Do discurso do jogador muitas vezes, mas o Alex Telles foi muito bem. Acho que o recado tá claro. Você tem dúvida pra quem é? Você tem dúvida? A experiência do cara, ele tem tamanho para falar. Isso é legal, porque é o seguinte, ele sabe que a cobrança, às vezes,
da paixão é só no jogador, entendeu? E não é só o jogador. Todos têm responsabilidade, mas a gente falou aqui mais das questões administrativas do Botafogo que levaram a este momento do que exatamente do jogo que é fruto dos jogadores também. Eu estou com o Eugênio, esse grupo é muito melhor do que aquele que o Textor recebeu e começou a trabalhar. Mas no caminho que o Botafogo tomou agora, você não sabe, o torcedor não tem a confiança de quanto tempo esses caras vão durar também. Estabilidade. Daqui a pouco o Teles, o Alex Teles que sai o Montoro, sai todo mundo. Gente, o Botafogo segurou um pouco o Textor, porque se a instituição, porque se ficasse só na mão dele, talvez o Botafogo não teria esse time para pôr em campo. Alguns caras teriam saído também. Você pega o Danilo tem muito valor no mercado. Sim. O Danilo vai ficar num vai e vem. Sim, ele pode ir para a Copa. Vai, volta, vem, vai, negocia. Então, isso é esquisito, né? E aí fica uma mensagem, para mim, na minha visão, é uma certeza de cada um. Multiclubes, quem topar essa no Brasil corre um risco violento. Porque se multiclubes, ferrou o Botafogo. Mas eu acho que depende do tipo de multiclubes. Não é diferente de um Manchester City, mas é de alguém que... O multiclubes o Vasco entrou nessa. Uhum. Os caras conseguiram ferrar multiclubes, né? E ferram aqui, ferram outro lá e toma no Vasco. Ferra todo mundo ao mesmo tempo. Ferra todo mundo ao mesmo tempo. Você quer controlar uma coisa que é muito grande e não está preparado para isso. Então... Lembrando que o São Paulo tentou vender a base para o Marinax. Era o fim do clube. É que essa questão das SAFs aqui no Brasil é nova. Percentual da base. Né? Dessas organizações internacionais também é nova. E o que a gente viu acontecer aqui no Brasil com o Vasco foi entrar numa barca furada de um grupo que não tinha, primeiro, nenhuma expertise, segundo, nenhuma profundidade econômica e nem caráter para fazer o negócio. Os caras são aventureiros. Então, e ali, quer dizer, ali a coisa era pior, porque eu acho que ali já se sabia. Cheirava o negócio desse. Não, por outros clubes até. O Genoa tinha acabado de ser adquirido por eles e tinha sido rebaixado justamente tendo sido comprado por esse mesmo grupo, quer dizer, e tinham muitas críticas em relação à gestão do clube na Itália. Então, o que eu quero dizer é assim, primeiro, tem algumas coisas que não dá para deixar passar. Estão plantadas ali. Exato. Basta você ir lá, olhar, verificar e falar, não, pera lá, esses caras aqui não, é SAF, é outra SAF. Parabéns aos conselheiros do clube que aprovaram uma SAF dessa. Vale lembrar que até a aprovação de uma SAF dessa passa pelo que é a política do clube. Do Vasco, né? Estamos falando do Vasco. Do Vasco, sim. Porque acho que até o caso do Botafogo, ainda, como a gente está falando, o Botafogo ainda está muito no lucro em relação ao que era agora. No lucro, se a gente olhar para o campo. Não. Se você olhar para o fora do campo, o Rafael deve ter mais detalhes do que eu. Ele não pagou a dívida da associação e ele fez uma dívida gigantesca para a SAF. É que eu acho que... Se ele sai amanhã... Sim. Ele aumentou muito o problema econômico do Botafogo. Isso, mas ele tem responsabilizações ali. A dívida dele. Internamente, Jean, Eugênio e amigos, internamente, ninguém vai dizer isso oficialmente, vou até me arriscar a falar isso aqui em rede nacional, porque é processo de apuração, não uma apuração densa, uma apuração fina. Ninguém vai confirmar o que eu vou dizer agora, mas o que se sabe pelo associativo do Botafogo é que existe uma grande torcida para que apareça alguém que convença o Textor a vender o clube para uma outra entidade que pudesse tocar a SAF. O Botafogo não vai dizer isso publicamente por dois motivos. Primeiro, por quebra de sigilo. E segundo, porque existe, querendo ou não, ainda esse sentimento de gratidão que nós estamos subdebatendo aqui. Não tem como apagar o que o Textor permitiu ao Botafogo e ao botafoguense viverem em 2024. É por isso. Oficialmente, podem fazer uma busca aí. Sempre que o associativo é chamado a se posicionar sobre alguma ação do Textor, ou a manifestação é neutra, ou ela é explicitamente de apoio. Por quê? Porque isso também é estratégico. O Botafogo Associativo não pode gerar elementos públicos contrários à gestão da SAF. Mas aqui dentro do clube
Tem muita gente que torce muito, mas muito, para o Textor encontrar um comprador que o satisfaça e automaticamente a SAF do Botafogo... E aí é o grande perigo, né? Encontrar um comprador, porque o Botafogo encontrou um comprador, o Vasco encontrou um comprador, mas que comprador? Mas assim, talvez na situação do Botafogo não, é do Botafogo também, por tabela, por consequência, mas na situação do Textor e do seu grupo, vamos dizer assim, talvez fosse bom mesmo. Já está acontecendo com o Vasco isso. A questão é... Mas não pode ser um pior. Exato, então, mas a questão é, acho que vai ser sempre essa. Óbvio que nós estamos falando de um modelo ainda novo no Brasil. Mas é um modelo já muito batido na Europa, e você tem na Europa clubes comprados pelos mais diversos compradores, com as mais diversas finalidades, né? Tem gente que quer limpar sua barra, limpar sua imagem... Limpar seu dinheiro. Limpar o seu dinheiro, tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que faz... Sujar ainda mais, né, Calçade? Tem gente que faz por amor ou por relação com o clube, que acho que é uma coisa já mais antiga, que a gente já não vê tanto assim, mas assim, existem compradores de clube na Europa pelas mais diversas finalidades, e acho que esse é o ponto para os clubes brasileiros, e existem uma série de mecanismos que você tem que utilizar para garantir que o clube não passe por aquilo que passou o Vasco, para garantir que o clube não passe por aquilo que está passando o Botafogo. Claro que são casos diferentes, problemas diferentes e mecanismos diferentes que você pode utilizar. Aí eu tô falando de coisa contratual, é coisa chata pra gente ficar aqui detalhando. Mas aqui não tem regra, né? Exato, mas existem, e é preciso que isso seja utilizado. Ô Rafa, estamos falando aqui que daqui a pouco vou ter que te liberar, mas eu não quero te liberar, não. Tem mais uma aqui pra ti. Pensar nessa sequência. O Botafogo tem que olhar pra frente agora. Bom, aconteceu aí o que aconteceu hoje à noite, ninguém queria, mas a realidade é essa. Pé no chão, olhar pra frente, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Talvez uma das edições mais robustas, mais difíceis de Sul-Americana de todos os tempos. Eugênio pode até, que é bom nisso aqui, memória com relação ao futebol sul-americano, deve ter mais ou menos uma ideia melhor do que eu. Mas com certeza é uma das mais difíceis. É uma das mais difíceis. O nosso Capitão América aqui é uma das mais difíceis. Chega um momento, você vai falar, 3 competições, pro Botafogo, rapaz, vai ter que escolher, a hora vai ter que escolher. Nesse processo de reconstrução, sei lá que nome a gente vai dar pro Botafogo, quais deveriam ser as prioridades? Bom, acho que assim, a principal, pelo menos o que me vem à cabeça de imediato, é entender efetivamente o que é o planejamento para a sequência da temporada sem a Libertadores. E aí passa muito pelo Textor, obviamente, que é o dono do negócio, passa pelo Martin Anselmo, se de fato ele vai ser o técnico que vai pilotar todo esse processo, passa por uma leitura macro de elenco. Aí o Botafogo estabelece o que ele quer nesse ano. Ter uma campanha condizente com as tradições do clube no Brasileiro e beliscar uma Libertadores, ir o mais longe possível na Copa do Brasil, tem estofo para fazer o mesmo na Copa Sul-Americana, com essa majoração técnica que a edição de 2026 vai trazer em comparação a outras edições. Enfim, tudo isso tem que ser debatido. E o Botafogo tem que fazer isso, penso, de maneira imediata e explícita. O torcedor tem que ser comunicado do que o clube pretende em 2026. Profissionalismo, para mim, é isso. Depois, você trabalhar as mazelas técnicas do elenco. O Botafogo precisa ter mais um centroavante? Precisa. Você fez referência há pouco do conteúdo da nossa live pré-jogo, que eu fiz lá com a Glaucia Santiago e o Arthur Rocha, em que eu falei assim, o Botafogo precisa de atacante. Quem vê o Botafogo, o elenco do Botafogo, tem 9 atacantes. Mas todos eles têm qualidade para poder aguentar um tranco de uma temporada de alta exigência? Obviamente que não. A maioria não tem. Mas acho que precisa pontualmente um jogador de área, que seja mais confiável. Precisa melhorar também as opções para o meio-campo, porque ficou muito claro, e vocês já debateram isso aqui, eu concordo, que a juventude do Montoro e do Barreira pode ser um entrave para jogos de maior exigência, como foi, por exemplo, o jogo de hoje. Então você tem que debater as minúcias. Resolver o gol. A torcida do Botafogo hoje conseguiu uma façanha. Esse é um... Então, assim, porque hoje o Léo falhou, hein? Bizarro. Então, ele falhou, mas assim, parece que é mais cômodo o torcedor atribuir a quem já está em baixa uma situação maior do clube do que talvez responsabilizar melhor
quem de fato tem essa responsabilidade, que no caso é o Textor, né? Mas tem que ter um goleiro, lógico. Os dois que aqui estão não trazem confiança para o torcedor e, obviamente, não trazem confiança para o time. Você vê em campo, os caras estão tensos. Então, assim, William, acho que eu ficaria até 2 da manhã, invadiria o Sport Center 4 e a gente teria aqui muito insumo para falar sobre o futuro. Sabe qual é o futuro do Botafogo? Domingo, Flamengo aqui, clássico. Já tem essa. E nós sabemos o quanto que um clássico é determinante para muita coisa no futebol brasileiro. Inclusive para o treinador. Rafa, vou te liberar, viu? Vou seguir aqui um pouquinho mais o papo. Daqui a pouco a gente tem que virar o assunto. Aula do o Rafa. treinador do Botafogo. Mas show de bola, hein, Rafa? Obrigado, viu, querido? Sempre um prazer, viu? Obrigado, gente. Boa, tá liberado. A minha, uma honra sempre. Tá liberado. Para vocês. Valeu, Rafa. Bom descanso pra você, viu? Vou chamar um break, se alguém quiser dar um plazinho aqui, coisa rápida. Na Sul-Americana, acho que pensando no Botafogo, tem que ver qual é o interesse dele na Sul-Americana. Né? Como ele vai encarar a competição. Espero que jogue... Se for... Pro Birner tem que jogar a Vera, certo? Sem dúvida. Você curte uma Sula, não é também isso? acho que sim. Sem dúvida. É porque a chance da Libertadores... Acho que agora tem que reprogramar a temporada e entender quais são as prioridades. Você falou dessa Sul-Americana forte, tem River, tem Racing, tem São Lourenço. É difícil. Tem Olímpia do Paraguai, tem Milionários e América de Cali da Colômbia, tem o Puerto Cabello, que ano passado goleou o Vasco. Fora a Libertadores, aqueles terceiros colocados lá, que pode vir alguma pedreira também. Tem um perfil de Libertadores sul-americano. Não, tá muito forte, tá mais divertida. Então, acho que tá mais divertida nesse sentido, porque, vamos falar a verdade, né? A gente fala a verdade aqui. A Sul-Americana, em geral, a primeira fase é um negócio muito modorrento, com muito time ruim. E dessa vez a coisa tá diferente. E o Botafogo, ele entra no pote 4, né? Então ele teria ranking para entrar no pote 1. Ele com certeza vai pegar um time grande da Argentina. Cara, vai ser, logo na primeira fase. Exato. Então, assim, vai ser. E é bom lembrar legal. que o segundo colocado da fase de grupos da Sula, ele não tá classificado. Não, só o primeiro colocado. Só o primeiro. O segundo vai para a repescagem. É bom lembrar que tem esse nível de dificuldade também. Eu acho que, assim, o que também tem que, muitas vezes, ditar a postura dos times na Sul-Americana são as suas chances no Campeonato Brasileiro, né? E seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Sim. Tem que ser assim, o correto é que seja assim. E me parece assim, por tudo que a gente falou, eu até acho que o Botafogo tem condições de ter um time muito forte, um time titular muito forte. Ele tem condição de ter esse time, e portanto ele tem condição de brigar por qualquer campeonato com mata-mata. Agora, eu acho sinceramente que num campeonato brasileiro por pontos corridos hoje, pensar em título não é factível, não é viável para o Botafogo. Mas hoje dá para brigar por uma vaga na fase de grupos de Libertadores, fazer um bom campeonato brasileiro. Mas acho que isso... acertar o time, não com o futebol de hoje. Mas eu acho que isso são coisas que você consegue, de alguma maneira, tocar de forma paralela. O que eu digo muitas vezes não, é raro a gente acontecer, mas às vezes acontece da gente ter times que estão começo de campeonato brasileiro e lá em cima mesmo, e brigando na Sul-Americana. Aí eu acho compreensível, como fizeram vários times brasileiros, inclusive na temporada passada, de dizer, não, primeira fase da Sul-Americana, eu vou dar uma segurada, eu vou escalar esse time aqui que acho que é suficiente. Aí, claro, você pode quebrar a cara porque o time que você considera suficiente, às vezes não entrega o que você imagina que possa entregar. Mas eu acho compreensível, quando você está com uma meta muito grande ou forte, ou está muito bem no brasileiro, você tirar um pouquinho o pé da Sul-Americana, até, claro, chegar à quarta, semi ou final, que aí ninguém tira o pé. Sempre gosto de olhar, rapidamente, William, sempre gosto de dizer e destacar que, aos olhos da América do Sul, um título de Sul-Americana, eu estou falando de prestígio, de esporte, não de dinheiro, né? É maior do que um título de Copa do Brasil. Ou seja, ganhar a Sul-Americana enriquece internacionalmente a história mais do que ganhar a Copa do Brasil, não só porque é o título internacional, porque a América do Sul inteira dá bastante valor a isso, a não ser nós brasileiros, ou grande parte de nós, para mim numa postura até um pouco arrogante, como se o Brasil fosse o centro da América do Sul. Isso não é uma coisa nova, porque já fizemos isso com a Libertadores em outras épocas, antes da Libertadores ter a sua virada em 1992, e eu acho que em algum momento essa virada também vai acontecer na Copa Sul-Americana. Vou entender que futebol é dinheiro sim, porque sem dinheiro você não faz futebol hoje, mas também é prestígio, é o tamanho do título, é o status, e nesse aspecto
Apesar de aqui dentro ter um valor menor e o Botafogo tem que jogar pro seu torcedor, então eu entendo se uma hora toma uma outra decisão, a Sul-Americana é maior que a Copa do Brasil. Mas o Brasil chega Os ingleses muito fizeram isso na Europa há muito final tempo. Sul-Americana. Vai Ele ganhar... é o maior vice-campeão da Sul-Americana. São 9 vice-campeões brasileiros e 5 campeões apenas. E um detalhe essencial. Contra 11 campeões da Argentina. E um detalhe essencial, que é uma coisa divertida. Você já sabe quem são os principais favoritos da Copa Libertadores. Você não consegue fazer essa lista da Sul-Americana. Você tem que fazer uma lista muito mais ampla, um campeonato muito mais imprevisível. Quer dar um plazinho final aí? A Argentina leva a Sul-Americana, o Brasil leva a Libertadores. Só que o Basicamente tem sido isso, né? enriquece esportivamente, mas a Copa do Brasil bota dinheiro no caixa. Bota uma e grana se tiver que violenta. decidir entre um e outro, a galera vai decidir pela grana. Pelo caixa, né? É isso. E não estão errados. Bom, vamos pro intervalo. Botafogo tem que sair desse ciclo do feitiço do tempo, né? Vocês lembram desse filme? Todo dia era o dia da marmota. Bill Murray acordava, era o mesmo dia. O Botafogo acorda... Divertido o filme. É divertido. Pro torcedor do Botafogo não tá sendo divertido, porque todo ano ele chega no começo do ano, a maldita da Taça Rio, que levanta aquela taça. Esses jogos pré-fase de grupo são muito perigosos. A história já mostrou isso várias vezes. É o treinador que não permanece o mesmo. É o time que se desmonta. Não tá fácil não, viu? Todo ano essa história. Intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.